E aí, galerinha, mais uma vez de volta falando sobre geometria espacial e em particular sobre perpendicularismo, perpendicularismo no espaço. Inicialmente, vamos analisar a questão de retas no espaço. Então vamos aqui imaginar, vamos aqui construir a seguinte análise. Vamos aqui imaginar o seguinte. Vamos criar aqui uma reta R e uma reta S e uma reta T. Então a gente vai dizer que R é perpendicular a S, R é perpendicular a S, porque forma com S 4 ângulos de 90 graus, e que T é oblíquo a este, a S. Nos dois casos aqui, as retas são concorrentes. R é concorrente a S, R é concorrente a S, assim como T é concorrente a este. Só que R e S são perpendiculares e T e S são oblíquos. Uma outra análise que a gente pode fazer também ainda com esse mesmo desenho é o seguinte. Deixa eu fazer aqui de novo. Fazer aqui esse desenho e vamos analisar as seguintes retas. Eu vou criar aqui uma reta que eu vou chamar de R. Vou criar uma reta aqui chamada S e vou criar aqui uma reta chamada T. Bom, S com T, S com T são perpendiculares. S com T são perpendiculares. R com R e S são reversas. Lembrando, o que são retas reversas? Que não pertencem ao mesmo plano. Perceba que R pode pertencer a este plano e S a este plano aqui. S pertence a esse plano aqui do lado e R a esse plano aqui de cima. Então elas pertencem a dois planos diferentes. Se eu tenho duas retas que pertencem a dois planos diferentes, elas são reversas. Então R e S são reversas e S e T são perpendiculares. Mas eu posso também dizer que R e S são ortogonais. O que é ser ortogonal? Se você imaginar a projeção desta reta, a projeção, ou seja, a sombra desta reta RS, seria esta reta aqui, R'. R' é a sombra de R. E esta sombra de R, que é R', forma com S um ângulo de 90 graus. Ou seja, é como se fosse perpendicular a S. Então, se eu tenho uma reta reversa
mas que essa sombra dessa reta reversa forma com a reta, que é a outra reversa, um ângulo de 90 graus, ela é dita ortogonal. Já se eu tiver, de novo, mais ou menos o mesmo desenho, vamos lá, fazer ela aqui, aqui, aqui. Então, novamente, eu tenho a reta R, que é esta. A reta R é esta. Eu tenho aqui atrás a reta T. Eu tenho a reta T. E eu tenho a reta S, sendo esta aqui. Então, S é oblíqua a T. Oblíqua a T. Aqui ST são perpendiculares, aqui são oblíquas. R e S são reversas. R e S são reversas como em cima. Ou seja, elas pertencem a dois planos diferentes. R pertence a este plano e S pertence ao plano de baixo. Então pertence a dois planos diferentes. Só que a sombra de R agora, a sombra de R, que eu chamei de R', não forma com a reta S um ângulo de 90 graus. A sombra de R, não é perpendicular, é oblíqua. Então, isso significa então que R e S não são ortogonais. Vamos mudar aqui de página. Podemos analisar também a relação não de retas, mas de reta e plano. Imaginemos aqui um plano, e a esse plano eu chamo de alfa. Eu posso ter duas situações. Eu posso ter uma reta R que fura o plano alfa num ângulo de 90 graus, assim como eu posso ter uma outra reta S furando este mesmo plano num ângulo que não é de 90 graus. Então eu tenho neste caso que R é perpendicular a alfa, pois ele forma um ângulo de 90 graus quando ele fura o plano, e S é oblíquo a alfa, porque quando ele fura o plano, ele não forma um ângulo de 90 graus. Temos que analisar algumas propriedades desta relação entre reta e plano. A primeira dessas propriedades diz que para que uma reta seja perpendicular ao plano, ela tem que ser perpendicular a duas retas desse plano. Veja bem, no desenho aqui ao lado eu fiz uma reta S e uma reta R furando esse plano, e só fiz uma reta R e desenhei aqui esse ângulo de 90 graus com o plano alfa, e diz que R é perpendicular a alfa. Mas para eu garantir que esta linha R realmente é perpendicular, ela só é perpendicular se ela for perpendicular a duas retas desse plano. Então, se eu tenho um plano alfa e tenho esta reta que fura esse plano, eu só posso garantir que esta reta realmente
é perpendicular a alfa, ou seja, só posso garantir que R é perpendicular a alfa se esta reta R for perpendicular a duas outras retas do plano. Por exemplo, a reta T e a reta U. E nesse caso, eu estaria garantindo que esta reta R realmente ela é perpendicular a T, R é perpendicular a U, logo R é perpendicular a alfa. Se só tiver uma reta, eu não posso garantir que ela seja perpendicular. É possível até que este ponto, que esta reta R, fazer aqui de novo, que esta reta R possa até não ser perpendicular a essas duas retas, mas ela tem que ser perpendicular às suas projeções ortogonais. Então, eu posso ter esta reta aqui, U, e essa reta aqui, T, numa posição diferente de onde está sendo furado. Mas esta projeção prova que este ângulo desta reta com essa projeção é de 90 graus, tanto com a reta U quanto a reta T. Então esse R está sendo também ortogonal com T, perpendicular com T e perpendicular com U, ainda que não seja bem R, e sim R', que seria a sua sombra, né? Se a gente imaginar R' como sendo a sombra, R' é perpendicular a T e U, ainda que R não seja. Só que como R e R' são projeções ortogonais uma da outra, então eu posso garantir que esta reta R', que é a projeção dessa reta R, passa nesse ponto, sendo perpendicular a essas duas retas. Então essa reta R também está sendo perpendicular a alfa. Porque se passar só por um ponto, ele pode estar fazendo o seguinte, que nós temos o plano alto, segunda propriedade, dado um ponto P e uma reta R, só existe um plano que passa por P e é perpendicular a R. Então imagine que eu tenho um ponto P e tenho uma reta R que passa por P. Só existe um único plano que eu possa desenhar que faz com que este ponto aqui esteja furando este plano com um ângulo de 90 graus. Terceiro, se uma reta é perpendicular a um plano, uma outra reta paralela à primeira reta também será paralela ao plano. Então,
Temos aqui um plano alfa e vamos aqui desenhar uma reta que fure este plano. E vamos garantir aqui, estou dizendo a você, que forma um ângulo de 90 graus com esse plano. Se eu tenho uma reta que eu digo a você T e digo que R é paralelo a T, então se R é perpendicular a alfa, logo T também é perpendicular a alfa. E parece bem óbvio que isso seria verdade. Quarta e última propriedade: se dois planos são paralelos, toda reta perpendicular a um plano será perpendicular ao segundo plano. Esse também é bastante óbvio quando você faz o desenho. Então, se você tem um plano alfa, um plano beta, e eu digo, ó gente, alfa é paralela a beta, e eu faço uma reta R, e esta reta R é perpendicular a alfa, ou seja, eu estou garantindo que ela é perpendicular a alfa, então essa reta seguindo até cruzar com o segundo plano, ela também será perpendicular a beta. Então ela é perpendicular ao primeiro plano e será também perpendicular ao segundo, já que o segundo plano é paralelo ao primeiro. É isso.